E Jesus disse, está consumado. É o que está escrito em João capítulo 19, verso 30. Está consumado é uma palavra que do grego tetelestai quer dizer exatamente tetelestai, está consumado, está pago, não resta nada para pagar, quitação total, ampla, geral e irrestrita. É a quitação que abona, que apaga a existência de qualquer dívida. Com essas palavras, Jesus então termina o seu ministério e parte para uma nova feição do ministério, agora de continuar intercedendo por nós. Mas vamos ver o contexto. A morte de Jesus, João capítulo 19, do verso 28 em diante. Mais tarde, sabendo que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, disse Jesus, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Ali estava Jesus dando a sua vida por nós, quitando a nossa dívida. Porque todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Foi preciso a graça, Jesus, ter estendido a mão e nos ter quitado a dívida diante do universo. O pecado desgraçou o universo, desgraçou o planeta Terra, os seres humanos, a cada um de nós, pois experimentamos o salário do pecado, que é a morte, conforme diz a Bíblia. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de Jesus Cristo. É disso que nós estamos falando. Bem, nós vamos seguir um estudo hoje bastante minudente e vamos convidar vocês para lerem Mateus capítulo 27, versos 45 e seguintes. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Abandonou porque os meus pecados foram colocados sobre ele. A glória do Pai já não espairava mais sobre aquele pecador, Jesus. Ele, o Santo, o Filho de Deus, agora estava vestido com os trapos de imundícia do meu pecado. Estava ele ali agonizando diante do universo, sofrendo toda a ignomínia, conforme vamos ler daqui a pouquinho, por causa dos meus pecados. Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e deu-lhe a Jesus para beber. Mas outros disseram, deixe-no, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. É aqui que se confirma, palavra por palavra, aqui o ministério de Jesus, o mistério da nossa salvação. Aqui nós temos ainda o escárnio. Lá no verso 43, ele confia em Deus, que Deus o salve, se ele tem compaixão, pois disse, sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Todos zombando do Filho de Deus, escarnecendo dele, zombando dele, dando bofetões, cusparadas, esponjas com vinagre, todo tipo de provocação Satanás trouxe para ele pessoalmente, pois ele estava ali, Satanás estava ali gritando, crucifica-o e depois torturando Jesus. Não perdeu ele a oportunidade de tentar fraquejar aquele que é a nossa fortaleza. Bem, Jesus foi o grande vencedor. Veja o que nos diz aqui, Mateus 27, 42. Lemos o 41. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombaram dele, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Se ele salvasse a si mesmo, pois bem poderia fazê-lo, não poderia nos salvar. Deus tudo pode, mas nem tudo lhe convém. É como diz o apóstolo Paulo, ele escolheu entregar-se em meu lugar, em seu lugar. Não foi uma questão de estar preso por pregos na cruz, mas estar preso pelo amor a nós naquela cruz. É o amor que falou mais alto, e o plano divino tinha que se consagrar, que consumar a nossa salvação. Jesus não fracassou
quando foi crucificado. Pelo contrário, ele foi levantado na cruz. E assim nós todos somos levantados do abismo, do pó da terra, da morte, para uma vida gloriosa naquela cruz sangrenta, naquele ato de indignação e de injúria contra o nosso Jesus, encontramos a glória da salvação. Fomos feitos novamente à imagem e semelhança de Deus. Veja o que nos diz aqui Alfred Plumer num comentário bíblico. Aqui ele traz: os escarnecedores estavam entre aqueles a quem ele estava salvando por meio de sua morte. E ele não poderia descer da cruz para salvar a si mesmo, porque estava preso, não pelos pregos, mas por sua vontade de salvá-los. Ali estava o ladrão na cruz, como lemos agora há pouco, os dois ladrões zombando de Jesus. Daqui a pouco um cai em si e diz, repreendendo o outro: esse nada fez, nós merecemos o castigo. Jesus, lembra-te de nós, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E da zombaria ao perdão, Jesus lhe responde: estarás comigo no paraíso. Em verdade eu te digo agora, eu te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. É Jesus quem garante isso. E a vitória já foi dada na cruz. Não duvide, não há pecado, não há coisa alguma que possa nos separar desse grande amor. Vemos que Jesus lavou os pés mesmo de Judas, oferecendo-lhe a salvação pouco antes de que ele se entregasse a Satanás. E isso nós vamos ver aqui na sequência dos textos, quando nós lemos aqui João, capítulo 6, verso 70. Vamos a João, o apóstolo, o discípulo de Jesus, capítulo 6 e o verso 70. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12, todavia um de vocês é diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Jesus sabia que ele era um traidor e que Satanás estava prestes a tomar posse dele, do corpo dele, da alma dele e das vontades e das ações dele. Pois bem, nós vamos ainda ver João 13, verso 2. João capítulo 13, verso 2. Estava servindo o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água no bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura, inclusive os pés de Judas. Naquele momento, aquele sentiu-se, em vez de perdoado, alcançado pelo amor, sentiu-se indignado. Eu perdi tempo seguindo a esse que jamais poderia ser o mestre, pois lava os pés. Jamais um mestre faria isso, mas esse mestre fez. E ele nos ensinou. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá, disse para Pedro. Não, nunca me lavarás os pés, disse Pedro, verso 8. Jesus respondeu: se eu não vos lavar os pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. E Jesus respondeu: você já está limpo, não precisa que seja lavado mais do que isso. Pois bem, ao compreenderem isso, vocês entenderam o que eu fiz? Diz Jesus lá no verso 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? O que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. E digo-lhes a verdade, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. A felicidade vem de imitar Jesus. Cristãos imitam a Cristo e nós devemos lavar os pés dos nossos amigos, daqueles que nos seguem como os discípulos seguem Jesus. Mas tem algum Judas aí, alguém que o diabo já tomou conta? Lave os pés dele, ore por ele, pois foi isso que Jesus fez e nós cristãos assim também agimos.
Pois bem, no verso 27, tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faze depressa, disse Jesus. Mas ninguém na mesa entendeu, a repreensão foi em oculto. Judas entendeu perfeitamente. Não se arrependeu, foi e fez. Depois lançou de volta as 30 moedas de prata e foi e enforcou-se. Porque Satanás não poupa aqueles que o seguem, mas Jesus salva aqueles que o servem. Mas Judas escarneceu, não quis a salvação que estava justamente diante dele. E hoje é Jesus quem bate a porta. Em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. O que você está esperando? Entra para o reino de Deus, aceita o sacrifício de Jesus e muda a vida. Porque Jesus disse para Maria: vai e não peques mais. Perdoados são os teus pecados, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Não é a graça somente, mas a ação, não pecar mais. O que é pecado senão a transgressão da lei? É o que diz a Bíblia, o pecado é a transgressão da lei. E Jesus disse: perdoado está, vá e não peques mais. E também disse ao paralítico: perdoados te são os seus pecados, vá e não peque mais. E disse ao outro: vá e cuide para que não lhe aconteça ainda coisa pior, porque aquele que torna o lodo é como uma porca, Jesus disse, que foi toda adornada, enfeitada com pérolas, pedras preciosas, e assim que solta, depois de lavada e limpa, tornou ao lodo. Essa não é a missão do cristão, mas sim sermos imitadores de Cristo, assim como ele também é imitador do Pai. Veja aqui o que nos diz o livro Desejado de Todas as Nações, página 610, um best-seller da autora Ellen White. Quando clamou na cruz: está consumado, João 19:30, Cristo não apenas sugeriu que sua agonia havia chegado ao fim, mas principalmente que ele havia vencido o grande conflito cósmico histórico contra Satanás e suas forças do mal. Todo o céu triunfou na vitória do Salvador e Satanás foi derrotado e soube que o seu reino estava para sempre perdido. Agora ele luta por cada alma, para que cada um seja destruído, para que evite a glória de Deus na sua salvação, para que evite que você ocupe o lugar de anjos caídos nos céus, o lugar dele. Ele está irado, buscando a quem possa tragar, como um leão que ruge em torno de nós. A Bíblia diz que ele está irado e buscando a quem possa tragar. Bem, depois de lermos esses versos da Bíblia, seria importante darmos uma rememorada na história que aqui trouxemos, em João, capítulo 19, do verso 1 até o verso 30. É uma história contada brevemente de um grande e valente guerreiro que venceu por nós. João 19, 1 a 30. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: salve, rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Sim, ele não tinha do que ser acusado, nem mesmo pelo diabo. Ele calou a boca do mal no universo inteiro. E esse ímpio reconhecia em Jesus que não havia mal algum nele. Verso 5. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disseram-lhes Pilatos: eis o homem. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Quem estava gritando crucifica-o, senão os líderes religiosos? Cuidado com os falsos profetas, com os falsos cristos que vêm nos últimos tempos. Jesus nos advertiu quanto a eles. Eles vão gritar novamente: crucifica-os para Cristo e para os cristãos. Você está preparado? Vida plena com Jesus. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: temos a lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer porque se declarou o Filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhes deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo?
Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isto, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei e opõe-se a César? Quem se diz rei e se opõe a César? Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, e por volta do meio-dia, eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. E eles realmente não tinham outro rei senão César. Mas você e eu, nós temos Jesus, o nosso grande rei. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando-o à sua própria cruz. Ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo à cidade. Era a última pregação para aquele que estavam vendo Jesus. Ele é o rei dos judeus. A placa estava escrita em aramaico, latim e grego, para que ninguém pudesse deixar de compreender. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Palavra de rei não volta atrás, não é mesmo? Verso 23. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as roupas, minhas roupas entre si, e tiraram sortes pelas minhas vestes. Isso está lá em Salmos, capítulo 22, capítulo 19, 24, capítulo 22, 18. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e a Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem amava, disse a sua mãe: aí está seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Naquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, verso 28, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então beberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Era o dia da preparação. O dia seguinte seria o sábado especialmente sagrado. O sábado especialmente sagrado, porque foi na viração do dia, na sexta-feira, que Jesus esteve: Adão, onde estás? E lá no paraíso ele celebrou o dia da comemoração, o Santo Sábado. Ei, você acabou de assistir Vê e Entende? Digita aí hashtag Vê e Entende e manda esse link para que as pessoas sigam Vê e Entende, a palavra de Deus traduzida literalmente, como você possa ver e entender, curtir e compartilhar, seguir e tocar o sininho. Vamos orar? Pai amado, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua palavra, debruçados para entender, compreender e crescermos conforme a Tua imagem e semelhança. Foi assim que o Senhor nos fez, assim que queremos voltar a ser parecidos contigo. Abençoa todos nós, cada um que está assistindo, para que consiga essa bênção mais que proeza, uma bênção santa que vem dos céus. É o que eu desejo para todos, em nome de Jesus. Amém. Vem, entende? Segue a gente. Ei, vamos parar?